Oi, bom dia. Meu nome é Gabriela Barbosa. Estou cursando curso de Engenharia da Computação na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e eu vou falar sobre os tópicos que todo trabalho de conclusão de curso deve ter. Aqui eu mostro quais são os tópicos obrigatórios, o resumo, a introdução, referencial teórico, materiais, métodos, resultados e a conclusão. O que é o resumo? O resumo, ele tem que ser objetivo e fazer com que o leitor entenda o objetivo do trabalho e decida se ele é ou não interessante. Claro que para o seu TCC, as pessoas que vão dar a nota, elas são obrigadas a ler, mas as outras pessoas não. Então, você tem que mostrar quais são as suas principais ideias que você traz no seu desenvolvimento. Ele tem que ser um texto corrido, sem uso de parágrafos separados, tem que ter informações importantes e trazer os tópicos relevantes que vão ser falados no decorrer da obra. Ele tem que ser objetivo e fácil, em torno de 200 palavras. E depois que você fizer o seu resumo, né, trouxer tudo isso, você tem que repetir ele, só que em inglês, que é o abstract, né? Esse resumo, ele tem que transmitir a ideia do resumo feito em português e não uma tradução direta das palavras. Porque às vezes, quando você faz uma tradução direta, não tem o mesmo significado que você quis dizer quando você fez em português, né? Porque por mais que você traduza uma palavra em português para outra em inglês, não significa que elas realmente tenham o mesmo significado. Você queira dizer a mesma coisa com elas. Depois nós temos a introdução. É a apresentação do assunto. Além do mais, ela pode ou não trazer como o trabalho foi montado. Como assim? Então, por exemplo, na introdução, você vai lá, você apresenta o seu assunto e fala: no capítulo 2 eu vou falar sobre tal coisa, no capítulo 3 eu vou falar sobre outra coisa, né? A introdução é o primeiro capítulo do seu desenvolvimento, tem que ser um capítulo curto e ele pode ou não apresentar os resultados da pesquisa. Tem que trazer a importância do que foi pesquisado e a relevância do problema. Os objetivos, eles são muito importantes e devem até constar no título do capítulo. E também a introdução deve trazer o método de abordagem, que são os fundamentos lógicos e o processo de raciocínios adotados. Depois nós temos a referência. O que é referência? É tudo que você usa para dar credibilidade ao seu texto, né? Ela pode ser numerada, que é por ordem de que você vai colocando, ordem de aparecimento, né? Aqui nós temos um exemplo. Pode aparecer com o sobrenome do autor e o número da referência, ou só o número. E por ordem alfabética, é por ordem alfabética. Depois nós temos materiais e métodos, que é o objetivo de estudo, o local do estudo, as condições do local, como os dados foram coletados, como os dados foram analisados, a infraestrutura e configurações necessárias para o seu experimento, que é a hipótese, a variável dependente, a independente e o tratamento. E depois nós temos o resultado, né? Ele concentra as informações importantes que foram obtidas após a fundamentação teórica. Então, ele destaca as contribuições do estudo na área, ele apresenta as informações coletadas de maneira objetiva também, né? Então, quando o TCC é de fundamentações teóricas, no decorrer do seu texto, você vai apresentar as fontes e essas fontes elas têm que conversar entre si. E o resultado é o resultado do diálogo entre essas fontes. Só que quando essa pesquisa é de campo, né, um TCC de pesquisa de campo, é um pouco mais difícil, porque é necessário analisar os dados quantitativos obtidos e esses dados eles podem conversar e interagir com outros estudos feitos. Podem tanto validar esses estudos ou não. Então, é um pouco mais difícil de trazer esses resultados, né? E, por último, nós temos a conclusão. A conclusão é um resumo completo dos principais argumentos apresentados no desenvolvimento. Esse resumo ele não pode ser tão aprofundado assim, né? Ele tem que ser claro, preciso e impactante. E as conquistas e objetivos alcançados devem ser evidentes. O resumo dos resultados, como eu disse, não pode ser muito aprofundado. O desfecho do trabalho acadêmico, e ele deve identificar e explicar se os objetivos eles foram atingidos. E depois que você fizer a sua conclusão, você também tem que propor melhorias e dicas, apresentar ideias que podem agregar em trabalhos relacionados com o tema.
Aqui eu trago um exemplo de TCC, né? Foi o TCC feito pelo Augusto Lust, da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus de Araranguá, do curso de Engenharia da Computação. O que ele fez foi a proposta de um sistema especialista para análise de ocorrências policiais em 2022. Né, o TCC dele foi feito em 2022. Qual foi a problemática? A problemática foi o tratamento e a organização dos dados são feitos de maneira manual. Como assim, né? Ele percebeu que as ocorrências feitas pela polícia militar eram feitas manualmente. Então, os policiais eles tinham que escrever um por um no bloco de notas lá deles. Então, o objetivo que ele buscou alcançar foi fazer com que a análise desses dados fossem mais práticas, tivessem uma maior praticidade e organização. Então, o que ele buscou fazer foi um aplicativo que fosse mais fácil com que esses policiais eles conseguissem armazenar esses dados e organizá-los. A justificativa para isso foi um propósito de realizar melhorias na organização dos recebimentos de informações e coletas pela equipe do 19º Batalhão de Polícia Militar. Mas ele também imagina que possa ser adotado por diversos outros batalhões. Né? Nós temos as fundamentações teóricas dele, ele usou todas essas pessoas, os materiais do back-end e do front-end, e o método foi pesquisa experimental, a abordagem é qualitativa, a natureza é aplicada e os objetos descritivos. E por último, nós temos conclusão. Na conclusão, ele trouxe um pequeno resumo e ele trouxe todos os objetivos alcançados, né? E depois ele falou que foi possível estruturar o sistema de maneira que seja funcional para os usuários e que proporcionará benefícios para o avanço dos registros da informação. Então, o que ele fez foi aplicado no 19º Batalhão e teve um bom feedback, né? Tudo foi alcançado, tudo que ele propôs. Ele também depois falou das perspectivas de avanços, do que as outras pessoas elas poderiam fazer para melhorar o que ele fez, né? Que são as perspectivas de avanço a partir dos modelos apresentados, são inúmeras. Então, poderiam ser feitos tanto um aplicativo mobile, né? Já que o dele é para o computador. Eles poderiam fazer inúmeros avanços no negócio dele. E depois aqui eu trago as minhas referências.